Nós vamos ler dos versículos 19 a 27. O capítulo 1 da Epístola de Tiago, o meu irmão de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: Meus amados irmãos, tende certeza disto: todo homem deve estar pronto a ouvir, ser tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Por isso, livrando-vos de todo tipo de impureza moral e vestígio de maldade, recebei de boa vontade a palavra em vós implantada, poderosa para salvar a vossa vida. Sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho. Porque ele se contempla, vai embora e logo se esquece de como era. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas praticante zeloso, será abençoado no que fizer. Se alguém se considera religioso e não refreia sua língua, engana seu coração, e sua religião é inútil. A religião pura e imaculada diante do nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas dificuldades e não se deixar contaminar pelo mundo. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, a Tua palavra aberta, suplicamos pela iluminação do Teu Santo Espírito que desvenda os olhos para a contemplação da verdade da Tua palavra. Fomos gerados pela palavra da verdade e por isso nada mais do que a palavra da verdade cala mais fundo em nosso coração. Somos o povo da palavra e é pela palavra que nos movemos, é pela palavra que agimos, é pela palavra que professamos, cantamos e exibimos no grande drama do Evangelho, refletido no nosso dia a dia, as verdades que o Senhor nos entregou quando aqui esteve conosco. E que essas verdades que atravessam toda a Escritura possam mais uma vez causar um impacto em nosso coração, a ponto de transformar nossa mente e nos transformar conforme a imagem de Cristo Jesus, a fim de que o grande dia, o dia em que teremos a identidade gloriosa, possamos, nesse trajeto até a identidade gloriosa, glorificar o Teu nome por todos os instantes em que o Senhor falou conosco. Por isso, fala conosco através da Tua santa palavra, assim oramos em nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Desde o nosso primeiro movimento de exposição em Tiago, nós nos propusemos a refletir sobre uma importante questão. Não aquela questão que envolve as difíceis provações da vida. Não a questão que nos coloca no embate da luta diária contra todas as adversidades que parecem nos esmagar e nos tirar a esperança. Não. Todo o nosso movimento não foi de tentar entender, desde aquele primeiro encontro, o porquê passamos por provações, mas por quê? O que leva, o que faz com que alguém, no meio da provação, dobre os seus joelhos e ore. O que faz com que alguém, como Jó, por exemplo, perdendo tudo, no seu gesto de oração revele que o tudo não foi perdido. E dobrando os seus joelhos, não imputa a Deus causa alguma de todos os males que ele enfrenta, mas pelo contrário, o adora. Como explicar alguém atravessado por provações e que poderia se
desvanecer em prantos, em dor, mas ao contrário disso, se vira para Deus com os joelhos dobrados e ora. O que faz alguém orar no meio da tempestade, no meio da tribulação, no meio da provação? Existe uma resposta para isso. E tudo que Tiago vai trabalhar na sua epístola é a elaboração da resposta para esta pergunta. O que faz com que alguém no dia mau, em vez de tentar solucionar o problema, ou em vez de tentar sair das provações, faz em primeiro lugar com que essa pessoa dobre os seus joelhos e ore. O que é que faz com que alguém ore no dia mau? Sabedoria. Não é fundo musical, não é uma voz melodiosa, não é uma experiência emocional profunda que vai fazer você orar. O que vai fazer você orar é uma coisa importante, que ou nos coloca de pé ou nos derruba. E isso se chama sabedoria. Mas não me refiro aqui àquela sabedoria que ela é resultado de nossa assimilação dos conhecimentos que nós adquirimos quando, por exemplo, lemos um livro, assistimos a um filme, visitamos um museu, lemos um livro de história, por exemplo. Não me refiro à sabedoria que é entendida como acúmulo de conhecimento, mas me refiro aqui à sabedoria bíblica, aquela sabedoria buscada pelos livros sapienciais, como Eclesiastes, como o livro de Provérbios, e em especial o livro que mais nos tem interessado nessa análise de Tiago, que é o livro de Jó, uma vez que a tese que apresentamos desde o primeiro sermão que aqui oferecemos é a de que Tiago, quando está escrevendo a sua epístola, ele está de um lado lendo o livro de Jó, e hoje é a grande novidade. Do lado direito está o livro de Jó, e do lado esquerdo está o Sermão da Montanha de Jesus. Quando a gente lê Tiago, o que a gente descobre é de que aquele princípio de que a Bíblia interpreta a própria Bíblia é muito mais verdadeiro do que a gente possa imaginar. O que Tiago nos mostra e nos exemplifica é que os próprios escritores, os próprios autores bíblicos, se fazem do recurso de recorrer às Escrituras para escrever as Escrituras. Tiago escreve a epístola de Tiago lendo as Escrituras. Ele tem um livro de Jó de um lado, e como a gente viu, o livro de Jó apresenta a figura deste homem sábio, deste homem que, segundo o próprio capítulo 28 do livro de Jó, se pergunta a mesma coisa que Tiago se pergunta: onde está a sabedoria? No entanto, não se trata dessa sabedoria como acúmulo de conhecimento, mas de sabedoria bíblica, aquela sabedoria que é prática, aquela sabedoria que não faz com que você sinta vontade de orar no dia mau, mas faz com que você ore no dia mau. Não é simplesmente querer orar no dia mau, ou imaginar que você precisa orar no dia mau, ou saber que orar no dia mau é bom, mas é a sabedoria que vai fazer você orar no dia mau. Esta sabedoria vai te tirar da inércia do discurso vazio, do discurso que cria universos os mais incríveis, mas que são destituídos de concretude, são destituídos de realização, não acontecem no mundo da vida. Dizemos que oramos, mas não oramos. Dizemos que cremos, mas não cremos. Dizemos que amamos, mas não amamos. Sabedoria prática, sabedoria bíblica, é aquela que não se conforma com o discurso, não quer só discurso, quer também a reverberação desse discurso no mundo da vida, quer encarnar o discurso. Por isso, o texto que a gente acabou de ler é um texto que responde àquela pergunta inicial de Tiago, quando a gente já viu nos versículos 2, em especial, 2 em diante, em especial versículo 5, quando Tiago, depois de falar sobre considere motivo de alegria o fato de passar por provações, ele logo em seguida faz uma argumentação importantíssima. Ele diz assim: se algum de vós tem falta de sabedoria, ou seja, se você não está conseguindo encontrar alegria no dia do sofrimento, é porque falta sabedoria. Você está precisando de sabedoria. A ausência de alegria no dia da provação, ela se explica pela falta de sabedoria.
e não é da sabedoria que faz com que você apenas entenda o que o texto está dizendo, mas aquela sabedoria que faz você agir com confiança na palavra de Deus. Então Tiago diz, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Porque essa sabedoria não é terrena, essa sabedoria não vem dos homens, essa sabedoria não vem dos livros, essa sabedoria vem de Deus, vem da sua experiência com Deus, ela é celestial, ela vem do Pai das luzes, que nos gerou, como a gente viu na semana passada, no versículo 18, nos gerou pela palavra da verdade. De acordo com Tiago, tal sabedoria está sedimentada em dois atos da vida cristã que não podem jamais ser divorciados um do outro. É o ato de ouvir e o ato de praticar. Deixa eu falar um pouco sobre a estrutura de Tiago, que é uma coisa que a gente tem falado constantemente aqui. Lembram que o livro de Tiago é um grande círculo? Ele começa falando sobre perseverança e termina falando sobre perseverança naquele que vai ser o único versículo do Novo Testamento que menciona explicitamente Jó. Lembra? Lá no finalzinho, capítulo 5, versículo 11, ele vai dizer: vocês precisam obter essa felicidade, que foi exatamente aquilo que garantiu a perseverança de Jó, e Jó como exemplo dessa perseverança. E ele começa a epístola falando com aquilo que ele vai terminar. Considere motivo de alegria o ter de passar por provações, porque a provação, quando ela é passada nesses termos, ela produz perseverança, e a perseverança nos conduz à aprovação. Então a perseverança no meio do sofrimento parece ser o grande tema de Tiago. Só que Tiago vai fazendo, lembra? Um pensamento circular, e ele vai circulando o pensamento, indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Isso aconteceu quando nós analisamos a relação entre o versículo 2 e o versículo 12 de Tiago 1, quando ele começa falando sobre essa necessidade de alegrar-se no dia da aprovação, e o versículo 12 concluindo o raciocínio dizendo: feliz é o homem que suporta a aprovação com perseverança. Ele abre uma outra chave de reflexão e começa a apresentar outro pensamento, e lá na frente ele volta novamente àquele tema. É importante que a gente entenda isso para a gente perceber a estrutura desse trecho que a gente escolheu para ler hoje. Qual é a dica? Dos versículos 19 a 21, ele vai tratar única e exclusivamente do primeiro ato, que é o ato de ouvir a palavra. A conclusão do raciocínio vai ser retomada numa forma de resumo no versículo 26. Então veja, do versículo 19 ao versículo 21, ele trata sobre o ouvir a palavra de Deus. E no versículo 26, que é o penúltimo versículo desse trecho, ele vai retomar esse assunto, reforçando essa ideia inicial. Em seguida, do versículo 22 ao versículo 25, ele vai tratar do segundo ato, que é o ato de praticar a palavra de Deus. E a conclusão, o resumo, aquela volta que ele vai dar para concluir o raciocínio, vai se apresentar no versículo 27, quando ele demonstra de uma forma prática o que é não só ouvir a palavra de Deus, mas praticar. Vamos ver como isso se dá no próprio texto? Vamos analisar a primeira estrutura, que vai do versículo 19 ao 21 e termina no versículo 26. Observe os versículos 19 a 21, que diz assim: meus amados irmãos, vocês já sabem que todas as vezes que ele começa dizendo assim, meus amados irmãos, é como aquele orientador de faculdade, né? Que no primeiro momento ele vai ser todo caridoso com você, vai te fazer alguns elogios, e depois ele vem com a exortação. Tem um porém contrativo, vem depois. O antes é meu amado irmão. Então, quando um pastor te chamar de amado, cuidado. Então, meus amados, tende certeza disto. Qual é a certeza que Tiago quer que os seus leitores tenham? A certeza de que, aí vem a tese de Tiago, todo o homem deve estar pronto a ouvir e ser tardio para falar e tardio para irar. Então ele tem que ser pronto para ouvir, tardio para falar. E quando ele não é tardio para falar, ele se ira. Então ele tem que ser tardio para falar, para não poder irar-se. Então a lição primeira que Tiago está dando para os seus leitores é essa, de que eles devem, em primeiro lugar, no meio da provação, no meio da tribulação, que eles devam ser capazes de parar tudo, e não falar, não dizer, mas apenas ouvir. A gente tem um problema sério com isso.
No desespero a gente só quer falar, a gente não quer ouvir. No desespero a gente quer tagarelar, a gente quer botar para fora o desespero. Mas é a sabedoria bíblica que vai nos ensinar nessa hora o silêncio prudente. Por quê? Versículo 20 diz, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Por isso, livrando-vos de todo tipo de impureza moral e vestígio de maldade, receber de boa vontade a palavra de Deus. Ou seja, é preciso que a gente seja capaz de parar para ouvir o que a palavra de Deus que foi implantada em nós tem para nos dizer. Porque somente esta palavra é poderosa o suficiente para nos salvar. Como a gente tem dito desde o primeiro dia das nossas exposições, é como se Tiago tivesse, para ensinar aquela igreja, é como se ele estivesse nutrindo a sua reflexão das experiências de leitura que ele vem fazendo de Jó e que ele vem fazendo do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, ele começa com Jesus dizendo, Macários, bem-aventurados, sejam felizes. Felizes quem? Os que passam por adversidades, são injustiçados, eles vivem em condições de pobreza espiritual, então são estes que vivem em condições adversas, que Jesus abre o sermão, olhando para os discípulos e dizendo a eles, vocês são felizes, mostrando que a felicidade, ela não é incompatível com o dia mau, ela não é incompatível com a tribulação, que é possível um cristão, um ser humano, passar por provações e sorrir no dia mau. No entanto, assim como o Sermão da Montanha, Tiago também está preocupado com essa incapacidade que nós temos de ouvir a palavra de Deus, que vai nos conduzir a essa experiência. Isso se mostra, por exemplo, na própria experiência de Jó. Então a gente tem dito que Tiago ele está lendo o livro de Jó e refletindo todos aqueles ensinamentos como um modelo de sabedoria para a igreja. E a primeira coisa que a gente percebe é o enredo de Jó. Vocês lembram como que é o enredo? Facilmente a gente vai lembrar. Tem uma espécie de diálogo entre Deus e Satã. Nesse diálogo se trava a aprovação que Deus estabelece para Jó e, ao mesmo tempo, a permissão que Deus dá a Satã de tentar a Jó. Portanto, quem tenta Jó não é Deus, mas é Satanás, embora a tentação faça parte de todo o arcabouço da aprovação de Deus a Jó. Então isso a gente já trabalhou. É a mesma experiência que Jesus tem lá em Mateus capítulo 4, versículo 1, quando ele é levado pelo Espírito, e aí é a mão de Deus, é a aprovação de Deus, para ser tentado pelo diabo. E aí a tentação não vem de Deus, a tentação vem de Satanás. A vitória contra a tentação de Satanás vai nos conduzir a um crescimento espiritual, a uma espécie de movimento de maturidade cristã. E disso nem o Filho de Deus foi poupado. Entretanto, quando a gente analisa o enredo, logo em seguida, em que Jó é afetado pela perda dos seus filhos, pela perda dos seus bens, e também é tocado o seu corpo com uma lepra que cobre toda a sua carne, o texto diz que nessa hora Jó desaba, e acontece algo muito curioso. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia em Jó, capítulo 2, versículo 13, porque talvez, é muito provável que este seja o texto que está refletindo todo o pensamento de Tiago nesse capítulo 1 de Tiago que a gente acabou de ler. Então, em Jó, capítulo 2, versículo 13 em diante, veja só o que o texto bíblico diz. E ficaram sentados com ele no chão 7 dias e 7 noites, e nenhum deles lhe dizia nada, pois viram que sua dor era muito grande. Então eles estão ali juntos com Jó, diante da provação de Jó, diante do sofrimento de Jó, em silêncio. Mas o silêncio não dura o suficiente. E é por isso que a gente fez tanta questão de, na semana passada, frisar de que a Bíblia fala da perseverança de Jó e não da paciência de Jó. O problema da paciência de Jó
ela é uma dificuldade que os tradutores tiveram exatamente por conta de esta ser a opção da King James. A King James é que traduz essa expressão hipomenen, que a gente tem falado aqui, que é uma expressão no grego, que aqui é usada por Tiago para definir perseverança. Hipomenen é aquilo que está sob pressão. Alguém que carrega, por exemplo, uma cruz de um destino A a um destino B, ele está perseverando, porque ele está carregando um peso, e ele vai carregar esse peso até o seu destino final. Isso é perseverar. Quando a gente lê lá em Tiago capítulo 5, a expressão paciência de Jó, essa expressão está seguindo essa tradição da King James, que é incorreta, infelizmente ela é imprecisa, mas ela serviu para nos ensinar essa coisa que a gente fala no nosso dia a dia, e que pessoas que inclusive não conhecem as Escrituras usam para falar, tem que ter uma paciência de Jó. Já viram essa expressão? Mas a última coisa que a gente enxerga em Jó é paciência. Jó não é paciente. Jó não é paciente, Jó persevera, mas Jó não é paciente. E isso se revela exatamente naquele que vai ser a principal pedra de toque do ensino que o próprio Tiago vai apresentar. Jó não consegue ficar quieto, Jó não consegue ficar em silêncio. Então o que Jó faz? Capítulo 3, versículo 1. Depois disso, Jó abriu a boca. E o que acontece logo em seguida? Vem a ira. E amaldiçoou o dia de seu nascimento e disse, veja que oração maravilhosa, pereça o dia do meu nascimento. Ah, que bênção. E a noite em que disse, nasceu um menino, converta-se aquele dia em trevas, e que Deus lá de cima não o considere, nem resplandeça sobre ele a luz, que as trevas e a sombra da morte o resgatem, nuvens habitem sobre ele, e tudo o que escurece o dia o espante, que a escuridão tome conta daquela noite, e ela não encontre alegria entre os dias do ano, nem entre o número dos meses. Ah, seja aquela noite estéril, e nela não se ouça voz de alegria, amaldiçoe-na aqueles que amaldiçoam os dias e são capazes de provocar o Leviatã, que as estrelas da alva escureçam, e ela espere em vão a luz, e não veja o amanhecer, pois não fechou o ventre de minha mãe, nem escondeu os meus olhos à aflição, porque não morri ao nascer, porque não expirei ao sair do ventre, porque os joelhos me receberam, porque os seios me amamentaram, pois agora eu estaria deitado, quieto, teria dormido e estaria descansando em paz, com os reis e conselheiros da terra que reedificam ruínas para si, ou com os príncipes donos de ouro que enchiam seus palácios com prata, ou como o aborto oculto, eu não teria existido, como as crianças que nunca viram a luz, ali os ímpios já não perturbam, ali repousam os cansados, ali os presos descansam junto e não ouvem a voz do opressor, o pobre e o rico estão ali e o servo está livre de seu senhor, porque se concede luz ao aflito e vida aos amargurados de alma, que desejam a morte sem que ela venham e cavam a sua procura mais do que em busca de tesouros escondidos, que muitos se alegram e exultam quando encontram a sepultura. Sim, porque se esconde, porque se concede luz ao homem cujo caminho está encoberto e a quem Deus cercou de todos os lados. Pois em lugar de alimento me vêm suspiros, e os meus gemidos se derramam como água, porque sobreveio aquilo que eu temia, e me aconteceu o que eu receava. Não tenho tranquilidade, nem sossego, nem descanso, somente perturbação. A coisa mais difícil no dia mau é ficar quieto. Se fosse uma lamentação, como por exemplo aqui Jesus lembra quando está no meio da cruz, Salmo 22, Deus meu, por que me abandonaste? Por que se acham longe de ti os bramidos de minha alma? Contudo tu és santo, entronizado entre os querubins e serafins. Lamentação não é reclamação. Lamentação não é a palavra desproporcionada, carregada de ira. Lamentação é a questão, é aquilo que te atravessa, aquilo que te fere na hora da provação, mas que é colocado diante de Deus em meio a louvores, em meio a um culto.
É a oração de alguém que crê em Deus. A murmuração é diferente. A murmuração ela é irracional. A murmuração ela é iracunda. A murmuração ela é carregada de dor, mas ela é carregada de ressentimento. Ela é carregada de ira. Ela não consegue segurar. Ela não consegue segurar as palavras. E aquelas palavras que poderiam ser palavras de confiança já deixam de ser palavras de confiança e se tornam quase que um vômito. Quase que algo que não se consegue manter dentro porque está tão ruim, porque faz tanto mal. Jó, portanto, se irou e falou quando deveria se calar. Tiago está preocupado com os irmãos de sua igreja, que agem como Jó, que mesmo diante das provações, não conseguiram encontrar alegria. E diante da dor, só encontraram a ira. Eu quero me dirigir nessa noite a você que não conseguiu encontrar o cálice da alegria, mas sim o cálice da ira. Que não conseguiu beber do cálice da alegria, mas só consegue beber o fel da ira. Tiago exorta os seus leitores a nessa hora esperarem no Senhor e confiar na sua palavra. Como é difícil esperar. Como é difícil aguardar o Senhor. Como é difícil esperar pela aparição de Deus. Como é difícil aguardar a palavra de Deus. Parece que Ele nunca chega na hora. Parece que Ele não vai chegar no momento certo. Parece que não vamos suportar. Então a primeira coisa que a gente faz é romper o silêncio. Aquele silêncio abençoador. Aquele silêncio que seria o ensejo para que Deus fale e a gente escute. Mas o que acontece é uma série de discursos, não só de Jó, mas também de todos os seus amigos, que falam do que não entendem, que fazem as mais incríveis especulações sobre Deus, que fazem as mais incríveis especulações sobre Jó. É Jó tentando se defender da acusação de seus amigos, que por elucubrarem sobre o mal que se abatia sobre Jó, concluíam que Jó estaria em pecado, e Jó, sabendo que não estava em pecado, oferecia um discurso que não conseguia defender absolutamente Deus, um discurso que consegue somente terminar com uma oração que diz: acaso tu tens olhos de carne, sabe o que é viver sobre a sina da morte? Esta é a oração, esta é a experiência de Jó. Jó capítulo 42. Versículo 3. Sabe o que aconteceu depois dos homens falarem tanto, depois dos amigos de Jó falarem, depois de Jó falar, depois de tanta especulação sobre Deus, de discursos sobre Deus infindos, Deus resolve aparecer. E quando Ele aparece, é numa teofania, uma aparição assombrosa no meio de um redemoinho. Deus vai falar. É maravilhosa a cena. Então Deus aparece e diz: agora a gente vai ter uma conversa, Jó. De Deus para homem. E aí Deus, não é, dá uma de filósofo. Faz só perguntas. Não dá respostas. Imagina, você está procurando respostas. E todo crente quer isso. Todo crente, ainda mais numa provação, o que ele mais quer? Respostas. Eu quero saber por que eu estou sofrendo, eu quero saber por que aquele vizinho, sem vergonha, que não faz nada direito, que é um hipócrita na igreja, né, que faz tudo errado, fala mal de todo mundo, ele prospera e eu estou aqui. Aquelas perguntas que a gente faz para Deus, a gente está esperando as respostas. E aí Deus, em vez de aparecer com respostas, aparece com perguntas. Imagina, o cara sofrendo, leproso, perdeu filho, perdeu bens, e Deus olha para ele e diz assim: escuta, quantas estrelas tem no céu? Cara, o que o cara vai querer saber das estrelas do céu? O cara está leproso, o cara está morrendo. E Deus chega lá do nada e diz assim: quantas estrelas tem no céu? Quantas nuvens tem no céu? Você estava aqui quando eu criei o crocodilo, quantos dentes tem o hipopótamo? Sabe quantos, Marcos? Essa eu peguei, hein, professor de biologia?
quantos, nem o biólogo sabe, quantos dentes tem um hipopótamo? Quantos? Ele vai perguntando coisas infindas, que Jó só pode dizer uma coisa, porque é a resposta mais simples do mundo, é a resposta mais fácil para as perguntas que Deus faz. É a resposta que a única resposta que a gente pode ter. Não sei, Senhor. Não sei. Então, depois de tantas perguntas, Jó, ai, Senhor, agora você não entendeu nada, porque ainda não terminei de falar. Aí vem o capítulo 41, mais uma bateria de perguntas, todas elas, não é pergunta que você fala assim, caramba, o que isso interessa para uma pessoa que está sofrendo? Só interessa para que ela saiba que ela não sabe o que ela diz que sabe. É interessante como no final de tudo, a conclusão de Jó é essa, versículo 3 do capítulo 42. Quem é este que sem conhecimento obscurece o conselho? De fato, falei do que não entendia, coisas que me eram maravilhosas demais e eu não compreendia. Então Jó descobriu que na hora do sofrimento, a coisa mais importante não é falar, é ouvir a voz de Deus. E a grande pergunta é como ouvir Deus no sofrimento, se a coisa que mais nos afugenta é o silêncio. O silêncio é pavoroso, o silêncio é assustador, o silêncio levanta os fantasmas. O silêncio levanta os muros da sua incapacidade, da sua limitação. O silêncio perturba, mas é nele que Deus fala. O silêncio precisa ser mantido para que a sua vontade de falar seja vencida pela sua vontade de ouvir. O silêncio existe para que a maior de todas as batalhas sejam vencidas. E ainda que você fale, no momento em que você deveria se calar, o Deus misericordioso vai esperar o momento em que toda a sua ira passar, em que não houver mais nenhuma palavra e força alguma existir para falar, para que nessa hora Ele fale e você escute a sua voz. Porque só existe um caminho para alguém ser salvo no meio do sofrimento, ouvindo a palavra de Deus. Concordam que isso é importante? Muito bem. Isso se conclui com o versículo 26. Voltemos então para Tiago. Quando o próprio Tiago diz lá no versículo 26, se alguém se considera religioso e não refreia a sua língua, o que acontece com ele? Ele sofre daquilo que a gente estudou na semana passada, ele sofre do auto-engano. Ele engana a si mesmo. Porque ele sabe que Deus não vai falar porque ele está ali desembestadamente falando. Ele engana seu coração e a sua religião é inútil. Portanto, aquele que ouve a palavra de Deus é aquele que, em primeiro lugar, refreia a sua língua. Então, a primeira coisa importante é que aquele que está passando por provações seja capaz de acreditar e confiar que o silêncio que torna possível a palavra de Deus torne a palavra de Deus audível e a gente possa ouvir a palavra de Deus. Mas isso é suficiente, Jonas? Não, isso não é suficiente. Por isso, Tiago vai continuar a sua reflexão no versículo 22 em diante, dizendo o seguinte: sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. O problema de Tiago é com auto-engano. Porque o tempo todo usamos palavras para nos enganar. Ninguém se engana com o real, ninguém se engana com os fatos. Diante dos fatos, a gente simplesmente fica sem graça. A gente perde a graça quando a gente está diante dos fatos, né? Mas diante dos discursos e das mentiras que contamos e das mentiras que nós construímos, nós conseguimos nos enganar e construir histórias e mundos maravilhosos que só existem na nossa cabeça, que são mundos que a gente não consegue viver, porque esses mundos não existem. São pessoas que existem nesse mundo, mas que não podem ser beijadas, não podem ser abraçadas, não podem ser vistas, não podem ser tocadas, porque são meras imagens, só existem na nossa cabeça, são apenas ideias. As palavras têm o poder de criar mundos que não existem. E nós já vimos isso no primeiro dia. No entanto, se alguém quer a sabedoria que vem do alto, é aquela sabedoria que não só escuta a palavra de Deus,
mas dramatiza a palavra de Deus. A palavra de Deus é para ser dramatizada, é como se a palavra de Deus fosse um papel que Deus nos dá, para que a gente possa subir no palco que é o mundo que Ele criou para a sua glória, e exibir a sua glória na dramatização do papel que Ele nos deu para exercer nesse palco que é o mundo. Por isso o Evangelho não pode ser só compreendido, o Evangelho não pode ser só entendido, o Evangelho tem que ser dramatizado, o Evangelho tem que ser um ato, a gente tem que entrar em cena no mundo. Não dá para ser cristão presumido. O cristão presumido, como a gente já viu, é aquele que presume que crer, mas é diferente crer. Presume que é cristão, mas é diferente ser um cristão. O presumido é aquele que é semelhante, aquele que parece, mas não é. Você olha, fala como crente, se veste como crente, né? Perdão pelo mau gosto, mas enfim. Tem de todas as formas as características de um cristão. Você olha, é piedoso no jeito de falar, é ponderado no jeito de falar, é uma pessoa que parece equilibrada. Quem foi que disse que pessoas equilibradas elas são pessoas assim incrivelmente convertidas? Se fosse assim, coitado de Lutero, ainda mais Pedro. Jesus só escolheu gente doida. Você está aqui fazendo o quê? Você acha que você é uma pessoa normal? Você acha mesmo que você é uma pessoa equilibrada? Se você é equilibrada, eu tenho medo de você. Porque Jesus veio salvar a gente desequilibrada. Jesus veio chamar a gente ferida. Jesus não veio salvar a gente equilibrada, Jesus veio chamar a gente desequilibrada. Gente que diz assim, eu não consigo dar conta das minhas emoções, eu não consigo dar conta da minha carnalidade, eu não consigo dar conta da maldade do meu coração, eu não consigo dar conta das minhas ilusões, não consigo dar conta do meu auto-engano, não consigo dar conta da minha incredulidade no dia mau, não consigo dar conta da minha falta de fé no dia em que eu precisaria ter mais fé. É para essas pessoas que o Evangelho foi entregue, é para essas pessoas que a graça volta os olhos. A graça não vai voltar os olhos para aqueles que se dizem autossuficientes, a graça não vai voltar os olhos para aqueles que se dizem capazes de vencer todas as coisas. O Evangelho é para pessoas fissuradas, para pessoas quebradas, para pessoas que precisam da graça de Deus e sabem que sem ela não vão fazer absolutamente nada de bom nesse mundo. É para você que o Evangelho existe, para salvar você de si mesmo, para salvar você de sua onipotência ou pretensa onipotência, da sua pretensa autonomia. O auto-engano faz a gente acreditar em um monte de coisas. Faz inclusive a gente acreditar que a gente pode passar a aprovação munido apenas dos nossos recursos intelectuais. Tem gente que quer passar a aprovação usando a sua inteligência para superar o dia mau. Não faça isso. A única maneira de você provar a deliciosa libertação da autonomia pretensa que você diz ter é se lançar nos braços da graça de Deus e confiar que o dia de amanhã não pertence a você e à sua inteligência, mas pertence a Ele. O dia mau vai passar, não por causa de você, mas vai passar por causa da sua graça, da sua maravilhosa graça. Sede praticantes da palavra, vai dizer Tiago, e não somente ouvintes. Então veja que tudo que ele não quer é que as pessoas falem. Ele não quer que pessoas fiquem falando na igreja. Ele quer que as pessoas ouçam e ajam. Não é para falar, é para ouvir e agir. Eu sempre fico encantado com o chamado de Levi ou de Mateus. Já viu como foi o chamado deles? Eu acho a coisa mais esquisita do mundo. Mas a coisa mais encantadora. Imagina, o cara está lá, na coletoria, né, sentado, meditando, procurando resposta, tentando encontrar uma solução para a vida. E aparece Jesus. Ele não sabe quem é Jesus. E Jesus olha para ele e diz, segue-me. E ele simplesmente faz isso. Eu acho isso maravilhoso. Não há discurso. Não há palavra. Ele não diz nada para Jesus. Ele não diz assim, Senhor, eu preciso fazer escola de teologia. Senhor, eu preciso aprender teologia, o que eu preciso fazer? Não, ele não diz nada. É obediência simples. Ele simplesmente ouve e simplesmente obedece. Ele não discursa, ele não diz, sim, Senhor, eu vou te obedecer, e fica sentado ali. Mas existem muitos crentes que são assim.
Eles ouvem a palavra de Jesus, mas eles estão sentados ali dizendo: eu vou te seguir, Senhor. Não são as palavras que vão te tornar um seguidor de Jesus, são seus atos. São nossos atos que vão nos conformar à imagem gloriosa de Cristo Jesus. Nossas palavras não são suficientes para avalizar a nossa conversão, mas os nossos atos sim. Não são palavras que salvam, por exemplo, um casamento, são atos. Não são palavras que salvam a relação desgastada de um pai com um filho, de um filho com um pai, são atos. Não são palavras que vão salvar a relação entre amigos que estão rompidos com a sua amizade, mas são atos. Não foi as palavras de Jesus meramente que redimiu o mundo, foi a sua dor e a sua morte na cruz. São os atos que redimem. Mas há uma coisa curiosa, e com isso a gente caminha para a segunda parte, o desfecho do argumento de Tiago. Ele vai dizer: existem pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas não praticam. E como essas pessoas são? Ele vai dizer lá no versículo 23 e 24, elas são como um homem que contempla o próprio rosto no espelho. Porque ele se contempla, vai embora e logo se esquece de como era. Então Tiago resolve dar um exemplo para explicar o que é alguém que somente ouve a palavra, mas não a pratica. E o exemplo é de um homem que olha no espelho a sua face ali refletida, e logo em seguida ele esquece. 3 coisas são importantes nessa metáfora e a gente não pode perder de vista. A primeira delas é que ela é um absurdo. É um absurdo alguém olhar no espelho, dali a pouco vira o rosto e esqueceu do que viu. Isso você fala assim: como assim? Criatura, o que você tem na cabeça? Algumas pessoas podem ter até razão para até querer esquecer o que viram. Mas o que incomoda é o fato de que elas não conseguem esquecer, porque acabaram de ver. Isso é um absurdo, uma pessoa que esquece, assim, de uma hora para outra, o que ela viu, acabou de ver no espelho. A mesma coisa deveria ser quando olhamos um cristão que ouve a palavra e não pratica. É um absurdo. Um cristão que não pratica aquilo que ele acabou de ouvir, sendo que aquilo que ele acabou de ouvir foi a palavra de Deus, e ele não obedece a essa palavra, ele então é como um homem que olha para o espelho e logo em seguida esquece do que viu. Isto é um absurdo, cristãos que ouvem a palavra de Deus e não conseguem obedecer aquilo que eles acabaram de ouvir. Segundo, é realmente constrangedor alguém que perde a memória assim, né? É uma falta de memória. Você sabe o que vai te salvar no dia mau? É o que você lê da Bíblia hoje, e não o que você vai ler no dia mau. Aquilo que você vai ler no dia mau pode te ajudar, mas o que vai te salvar é o que você leu antes e guardou no seu coração. Preso na cruz, com as suas mãos cravadas no madeiro, Jesus não poderia abrir a Bíblia e ler, mas Jesus tinha no seu coração Salmos 22. Deus meu, por que me abandonaste? No dia mau, são os textos, aquele texto da palavra de Deus memorizado, que cravou-se no seu coração. São estes textos, é a palavra de Deus gravada em seu coração que vai te livrar. É a palavra de Deus que foi cravada no seu coração, que vai te impedir de se desesperar e vai te trazer calma no dia que você teria todos os motivos para arrancar os cabelos. A palavra de Deus memorizada no seu coração é exatamente aquela palavra que vai ser exatamente aquilo pelo qual Deus irá te salvar. Por isso é estranho um homem que olha no espelho e esquece, porque ele perde exatamente aquilo que é a referência que ele precisa. Terceiro, é o tempo, né? Ele não consegue manter aquela imagem que ele viu. Ele escuta a palavra, mas ele não consegue fazer a manutenção daquela palavra. Aquela palavra se perde rapidinho. Chega, ouviu, acabou e já se vai. Você não consegue manter, não consegue permanecer, não consegue perseverar naquela palavra. Eu entendo, meus irmãos, que quando Tiago está citando exatamente o homem no espelho, ele está aqui se voltando para o final do sermão de Jesus. Como começa o sermão de Jesus? Felizes,
como termina o sermão de Jesus. Se você não lembra, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 7. Que coisa linda é a maneira como Jesus encerra esse sermão tão marcante. Versículo 24, é como se Tiago estivesse lendo isso aqui. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha, e a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato, que edificou sua casa sobre areia, e a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram, e bateram com força contra aquela casa, e ela caiu, e a sua queda foi grande. Ao concluir Jesus esse discurso, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, pois ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Existe uma diferença entre o cristão verdadeiro e o cristão presumido. Mas essa diferença não está nas aparências. Se você tentar descobrir quem é um cristão verdadeiro, você não vai conseguir. Pelo menos não vai conseguir olhando pelas aparências. Porque aquilo que distingue o cristão verdadeiro do cristão presumido está oculto, não aparece. É como duas casas, uma igualzinha à outra. Elas são tão semelhantes, elas são tão parecidas, elas estão quase uma do lado da outra, elas estão aqui, juntas. No entanto, na hora da provação, na hora da tempestade, a identidade dele se revela. Porque a sua identidade se revela não no dia da alegria, mas no dia da provação. Se você tiver que ser conhecido por alguém, que você seja conhecido pelas cicatrizes e pelas feridas das provações que você enfrentou e venceu. Porque não foi outra maneira senão a revelação de seu sofrimento, a revelação de si mesmo pelo seu sofrimento, que nos fez enxergar exatamente Jesus Cristo e reconhecê-lo, não tanto pela sua aparência, mas pelas suas pisaduras. Não foi essa a experiência de Tomé? Tomé queria saber se era Jesus, mas Jesus quis que Tomé o reconhecesse, não pelo seu rosto, mas pelas suas chagas, pelas suas feridas. Se você quer saber quem alguém é de verdade, você vai conhecer esse alguém na provação. Você só vai descobrir se esse alguém tem joelhos de camelo no dia mau. É interessante porque as duas casas são iguais. Vem a tempestade, a diferença é que uma cai e a outra permanece. Uma é como o homem que olha no espelho e logo perde o que viu. Não mantém, não se solidifica em algo que permanece. É uma casa que desaba e acaba. Esse homem construiu a casa sobre a areia. Ele construiu a sua fé no discurso, no seu discurso, na sua palavra. Meu irmão, minha irmã, eu quero dizer para você com todas as letras, se eu pudesse escrever, seriam letras garrafais. As suas palavras não são mais poderosas do que a palavra de Deus. Não confie no seu discurso. Não construa sua vida com base no discurso, no seu discurso. Você vai ouvir aí
por aí, e as nossas livrarias estão cheias de discursos assim: você é o cara, acredite, olhe no espelho e diga 3 vezes, você é o cara, e você acredita nisso e você vai ser o cara. Vão dizer isso para você o tempo todo. E o que mais deveria nos causar, e causa espanto, é que isso vem não só de livros de autoajuda, mas vem de púlpitos evangélicos brasileiros. Não confie no seu discurso. Seja corajoso o suficiente para suspeitar dos seus discursos. E se você é um ateu, se você está aqui e é um cético, não conhece a palavra de Deus e não reconhece que a palavra de Deus é verdadeira, eu quero convidar você, desafiar você a suspeitar algo muito mais difícil do que suspeitar da existência de Deus. Suspeitar que Deus existe é fácil. É muito fácil suspeitar de Deus. Eu quero a coragem de suspeitar de si mesmo, suspeitar de suas ideias, suspeitar de suas convicções, suspeitar de suas perspectivas, suspeitar de sua visão de si mesmo e do mundo, suspeitar daquilo que se pensa ser o caminho certo. Quero convidar você a duvidar de si mesmo e a colocar toda a sua confiança naquele que é digno de toda a nossa confiança, que é aquele que nos deu a palavra da verdade, a palavra que nos gerou, a palavra que nos tornou filhos de Deus. É nele que deve estar nossa confiança, é nele que devemos depositar toda a nossa fé, toda a nossa confiança. E isso nós não vamos fazer sem antes duvidarmos de nossas próprias palavras. É preciso desacreditar do seu discurso. É preciso invejar os pássaros. É preciso invejar as árvores. É preciso, inclusive, invejar uma pedra. Todos eles não conseguem desobedecer a Deus. Todos eles obedecem a Deus por natureza. Um dos sermões bonitos, belíssimos do Kierkegaard, tem um trecho que eu gosto muito, inclusive está no Inteligência Humilhada. E ele diz bem assim: na natureza, vale o que a Escritura afirma, que nem sequer um pardal cai por terra sem a vontade de Deus. O que não sucede simplesmente porque Ele é todo-poderoso, mas porque tudo na natureza é obediência absoluta. A sua vontade, a única. Não se ouve a menor objeção, nenhuma palavra, nem um suspiro contido. O pardal obediente cai ao solo com obediência absoluta, se esta é a vontade de Deus. O assobio do vento, o eco do bosque, o murmúrio do riacho, o zumbido do verão, o sussurro das folhas, o ruído da erva, cada sonido, qualquer som que percebas, tudo é submissão, tudo é obediência absoluta, e podes ouvir a voz de Deus em tudo. E da maneira que podes ouvi-los, na música que forma o movimento obediente dos corpos celestiais. E o brilho do tempo, e a ligeira flexibilidade da nuvem, e a fluência gotejante do mar, e a celeridade do som, e ainda maior da luz, tudo é obediência. E o nascer do sol, e o seu poente não menos pontual, e a mudança repentina dos ventos, e o fluxo e o refluxo das marés, e a concórdia da rotação exata das estações, tudo isso junto é obediência absoluta. Sim, se houvesse uma estrela no céu, e um grão de pó sobre a terra, empenhados em suas próprias vontades, ambos seriam aniquilados no mesmo momento e com facilidade, porque tudo é obediência absoluta. Um cristão deveria sim invejar as árvores, as flores e as aves dos céus, porque tudo isso obedece a Deus por natureza. Nossa oração deveria ser uma só: que eu não seja só ouvinte da Tua palavra, mas que, como um discípulo resoluto, apenas obedeça simplesmente a Tua voz, simplesmente ao Teu comando, que eu seja capaz de ouvir a Tua voz, e não somente ouvir a Tua voz, mas obedecer a Tua voz como um pássaro que obedece o comando da sua vontade quando cai ao chão. Mas não é assim. Ninguém aqui obedece a Deus por natureza. Seus órgãos obedecem, seu pulmão obedece, seu coração, a batida do seu coração obedece à vontade de Deus e para, mesmo que você não queira. Mas você não obedece a Deus por natureza. Jonas, e como eu obedeço a Deus? Você obedece a Deus por graça.
Só há um meio de obedecermos a Deus: na graça do seu poder. Não obedecemos por natureza, obedecemos por uma intervenção divina, obedecemos pela graça, pela maravilhosa graça de Deus. Então o que eu estou dizendo para você é: não tente obedecer a Deus, porque quando você tentar, você vai ver que você não vai conseguir, porque você não obedece a Deus por natureza, você obedece a Deus quando você não consegue obedecer. Porque ali a graça de Deus faz o que você não pode fazer, faz você olhar para Jesus, o seu autor e consumador da fé, e faz você levantar-se, seguir adiante, olhar para Ele e seguir os passos de Jesus, mesmo sem saber de onde vem forças para seguir a Jesus no dia mau. Como acreditar que Deus irá te livrar no dia mau, mesmo olhando para a situação e não vendo possibilidades de encontrar saída? É esta graça, maravilhosa graça, que faz você acreditar no dia mau, que os seus caminhos não vão te livrar do mal, mas sim a obediência. Deus quer a obediência acima de tudo, mas essa obediência não vai ser como a dos pássaros. Essa obediência vai ser pela graça de Deus. Jonas, eu preciso da graça. Como eu faço para ser feliz e obedecer a Deus? Tem uma oração que eu gosto muito de um bispo francês, François Fenelon. Ele diz assim: se você não tem coragem de entregar a Deus tudo, Ele vai tomar do mesmo jeito. Então por que cargas d'água, batalhar tanto e lutar tanto contra Deus? Chegou a hora de vencer a sua batalha, e a melhor maneira de você vencer essa batalha é na condição do derrotado, que a vontade de Deus derrote a sua vontade e te conduz à felicidade, que é pela senda não da natureza, mas pela senda da graça, maravilhosa graça.